Galerinha da quinta etapa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. A gente vai iniciar mais uma aula, seguindo o nosso cronograma. A aula de hoje é a aula 66 e o conteúdo é pré-história brasileira. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a pré-história, a gente já trabalhou um pouquinho sobre a pré-história geral. Hoje a gente vai abordar de uma perspectiva um pouco mais particular, um pouco da nossa história, da pré-história brasileira e também da pré-história amazônica, da pré-história da nossa região tão rica, tão bonita e tão fascinante, a história da Amazônia. Vamos lá para o primeiro slide na tela. Vamos trabalhar com a pré-história brasileira, falar um pouquinho sobre os primeiros povoadores do Brasil e da onde eles vieram, de onde se originaram e como é que era a região brasileira, o território brasileiro, antes da chegada desses povos. Vamos dar uma olhada no texto, vamos verificar o que esse texto fala pra gente, vamos refletir um pouco mais sobre isso. Os povoadores das terras onde hoje é o Brasil. Segundo a tese mais aceita, a chegada dos habitantes do Brasil deu-se através do Estreito de Bering, a chamada teoria de Bering, que vocês já estudaram nas aulas anteriores, em datas ainda controversas, mas durante a chamada Idade do Gelo. Quando os primeiros seres humanos aqui chegaram, as características da terra onde hoje é o Brasil eram muito diferentes das de hoje. Prestem atenção, anotem aí, gente. Quando os primeiros habitantes chegaram nessa região, a terra onde é o Brasil era muito diferente, era um clima bastante diferente do que a gente conhece hoje. Havia uma predominância de campos de vegetação baixa, o clima era seco e frio, com um inverno rigoroso. A fauna era composta por mamíferos de grande porte, existiam as chamadas preguiças gigantes e outros animais de grande porte que davam uma característica toda peculiar para a fauna do território onde hoje é o Brasil. Vamos trabalhar agora e entender um pouco mais sobre o que foi o chamado Homem de Lagoa Santa, um dos primeiros hominídeos, por assim dizer, que foram descobertos aqui na região onde hoje é o Brasil. Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre ele e estudar um pouco das suas características e perceber, aprender um pouco mais sobre a sua vivência, seu cotidiano. Vamos lá no slide na tela para a gente. Eu trouxe para a gente um texto com base no arqueólogo Peter Land, que descobriu, através da gruta, na cidade de Lagoa Santa, esses hominídeos, o forte desses hominídeos, e começou a estudar e, através daí, tirar algumas conclusões. Vamos refletir um pouco mais no texto. O Homem de Lagoa Santa foi o nome dado ao crânio descoberto em 1840 por Peter Land, na Gruta do Sumidouro, na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais. Estima-se que esse homem viveu pelo menos há 12 mil anos atrás, galerinha. Significa que é um dos fósseis mais antigos já descobertos aqui na região e de grande importância para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a pré-história brasileira. Vamos lá para o próximo slide, compreender um pouquinho mais sobre ele. Agora, entre os caçadores e coletores, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre os chamados homens de Umbu e compreender como foi revolucionário a descoberta desse tipo de homem aqui na região brasileira. Viviam nas florestas do sul e do sudeste do país e eram habilidosos no trabalho com pedras, fabricavam grande variedade de objetos, como facas de corte afiados, anzóis e especialmente ponta de flechas. Quer dizer, foi por assim dizer, uma revolução, porque eles começaram a fabricar com pedras e instrumentos que eram utilizados no processo de caça e basicamente na obtenção de alimentos. Então, galera, o Homem de Umbu foi um dos primeiros aqui da região a fabricar utensílios como ponta de lanças, flechas de pedra, que facilitou muito a obtenção de alimento para ele naquele momento da história. Mais uma vez sobre o Homem de Umbu e vamos entender por que o surgimento dessa espécie de hominídeo foi tão revolucionário na pré-história brasileira. Eles, os Homens de Umbu, foram responsáveis pela difusão entre os primeiros habitantes do Brasil de duas grandes inovações daquele tempo. Prestem atenção que a gente vai compreender por que essas inovações foram tão revolucionárias naquele momento. A primeira delas é o uso de arco e flecha, e a segunda delas é o uso da boladeira.
Vamos entender como esse arco e flecha foi eficaz, principalmente na obtenção de alimento, e essa outra arma, por assim dizer, a boladeira, também foi bastante revolucionário por aquele momento. Porque a partir do momento em que eles começam a utilizar esses dois instrumentos, facilitou muito a obtenção de alimentos, porque a partir daí eles iam começar a caçar animais que poderiam ser mais rápidos e atingi-los através do uso da arco e flecha e da boladeira. Vamos imaginar um pouquinho, galerinha. Vamos imaginar que a gente está vivendo naquele período. Vocês vão imaginar comigo, porque vocês são inteligentes. A cabecinha de vocês é capaz de imaginar de forma bem bacana para a gente viajar na história, que naquele momento, galerinha, eles começaram a usar o arco e flecha. Pense você caçar sem um arco e flecha. Era uma forma mais rudimentar. A partir do momento que esses instrumentos passam a ser utilizados na caça, se torna mais fácil a obtenção de alimento. Imaginem você perseguindo um veado ou um outro animal que é mais rápido que você. Você, obviamente, correndo, não vai conseguir capturar esse animal. Mas se você tiver algum utensílio, alguma arma, se torna muito mais fácil de você obter esse alimento. Então, gente, o Homem de Umbu, através de suas inovações, foi revolucionário a partir do momento que ele, com as suas inovações, passou a capturar animais mais rápidos, pássaros em pleno voo e outras espécies de animais que poderiam ser abatidos com mais facilidade, utilizando tanto o arco e a flecha, quanto a boladeira. O que seria a boladeira, professor? Basicamente algumas pedras amarradas em fita de couro, que era arremessada no animal e o capturava, por assim dizer. Então, essas inovações foram primordiais para o desenvolvimento do homem naquele período. Vamos estudar agora um novo gênero de homem que também foi muito importante nesse período. Outros hominídeos importantes para a gente compreender esse período da pré-história brasileira eram os chamados homens dos sambaquis. O que seriam os sambaquis, professor? Sambaqui é o nome dado a montes com mais de 30 metros de altura, formados por conchas e ossadas de peixes encontrados em grande parte do litoral brasileiro, o que comprova a mudança de hábitos alimentares do homem pré-histórico brasileiro. Os sambaquis, como a imagem ilustra para vocês aqui, eram homens que começaram a acumular resíduos dos seus alimentos, formando grandes montes. Esses montes aqui eram denominados sambaquis. Professor, por que estudar isso é importante? Porque através do estudo dos sambaquis se torna possível você compreender alguns hábitos alimentares dos homens naquele período da pré-história brasileira. Agora a gente vai estudar de forma mais aprofundada um pouquinho sobre a pré-história brasileira e como ela é dividida e como ela é periodizada. É importante vocês notarem que existe alguma diferença entre a pré-história do Velho Mundo, por assim dizer, da Europa, que a gente estuda no livro de História Geral, da pré-história da América, que também é local, e da pré-história amazônica, que é particular da nossa região, da região amazônica. Muito embora sejam períodos semelhantes, a divisão da periodização tem uma diferença que a gente vai começar a entender nesse momento. A gente não vai estudar períodos como Paleolítico e Neolítico na Amazônia. A gente vai usar novas nomenclaturas para períodos distintos, mas que também é preciso ser dividido para a gente compreender um pouco melhor. Vamos ao texto. A pré-história da Amazônia. Segundo Eduardo Góes Neves, o sistema de periodização da pré-história da Amazônia se diferencia daquela que se faz no Velho Mundo, na Europa, que tem nos livros de História Geral, que a gente já estudou nas aulas anteriores, e no restante da América. Agora a gente vai compreender um pouco dessa periodização. Se no Velho Mundo, no continente europeu, que a gente estuda na História Geral, é dividido em Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, se na América essa periodização é dividida em Paleoíndio, Arcaico e período formativo, já na Amazônia, essa mesma periodização tem uma divisão diferenciada. Primeiro é o paleoindígena, segundo é a fase arcaica e a terceira a pré-história tardia. Aí vocês perguntam, professor, aconteceram ao mesmo tempo? Não, gente.
não aconteceram ao mesmo tempo, foram em períodos diferentes. Mas é importante a gente trabalhar essa periodização, essa divisão, para a gente compreender melhor as fases da pré-história, tanto geral do Velho Mundo, como da América e também da pré-história amazônica. Vamos estudar de forma mais aprofundada esses 3 períodos da pré-história da Amazônia agora, gente. A ocupação da Amazônia remonta dos períodos geológicos do final do Pleistocênico e início do Holocene, quando houve mudança na temperatura da região, permitindo a ocupação humana. Vamos estudar agora a primeira fase, a chamada fase do Paleoindígena, que ocorreu entre os anos de 11.200 a.C. até o ano de 8.500 também a.C. Principais características dessa fase. Segundo a antropóloga Anna Roosevelt, a ocupação humana da Amazônia ocorreu nesse período, no período do Paleoindígena. Característica do Paleoindígena: a população era pouco numerosa, gente, era dispersa, quer dizer, não existia um grande aglomerado populacional. Os seres humanos que viviam nesse período eram nômades. O que significa isso, professor? Não tinha moradia fixa, mudavam constantemente em busca de alimento e era organizada socialmente em bandos. Não existia uma sociedade complexa, por assim dizer, na época do Paleoindígena. Segunda fase da pré-história amazônica que a gente vai estudar é a chamada fase arcaica, que aconteceu de 7.500 a.C. a 1.000 a.C., perdão. Característica da fase arcaica: os habitantes desse período utilizavam novos recursos alimentares e exploravam regiões como os estepes, lagos e litoral. Experimentação e o conhecimento acumulado levariam à domesticação de plantas e de animais. É nessa fase a produção da chamada cerâmica. A mais populosa dela é a chamada cerâmica marajoara, lá do nosso norte do Pará, que a gente conhece hoje. De acordo com o arqueólogo Pedro Inácio Smith, a cultura dessa fase seria mais diversificada do que a fase do paleoindígena. Significa que na fase arcaica existia uma complexidade de organização um pouco mais elaborada do que na fase anterior do paleoindígena. Terceira e última fase da pré-história amazônica é a chamada fase da pré-história tardia, que vai ocorrer do ano 1000 a.C. até o ano 1000 depois de Cristo. Olha só, gente, como não é tão antigo como se pode imaginar na chamada pré-história do Velho Mundo. Essa fase é caracterizada pelo surgimento de sociedades indígenas com alto grau de desenvolvimento econômico, demográfico, político, social, grandíssimos domínios culturais e os chamados cacicados complexos da Amazônia. O que é isso, gente? São o surgimento de culturas e civilizações mais estruturadas, por assim dizer, com uma organização social e hierárquica bem definida, que mais se assemelha ao que a gente conheceu na época do contato com o europeu, lá no século XIV ao século XV, gente. Significa o quê? Que nesse período, as sociedades da região amazônica começaram a adquirir uma certa complexidade, principalmente na organização social e na hierarquia social, por assim dizer. Vamos lá, galerinha. Sociedades que tinham domínios culturais tão grandes, ou até mesmo maiores, que de muitos estados pré-industriais no Velho Mundo. Galerinha, existiam civilizações aqui na Amazônia que tinham um grau de complexidade muito grande. Exemplos são os Omáguas, por assim dizer, que eram comerciantes que tinham um grau de complexidade na sua hierarquia social, por assim dizer, muito elevados, que surpreenderam até mesmo os europeus quando entraram em contato com essas etnias aqui na nossa região. A gente, comumente, pelo senso comum, imagina que os indígenas eram todos iguais. Só que isso é errado, galerinha. Existiam várias civilizações que diferenciavam entre si. Existiam aqui nas regiões etnias como os Omáguas, ou Cambebas, por assim dizer,
Os Mura, os Mundurucus, os povos do Solimões, os Manaus, que tinham uma organização social bastante elevada, que muitas vezes a gente desconhece, até mesmo por puro preconceito, para dizer que todo o indígena pertence a um grupo só. Só que vocês, como são inteligentes, já compreenderam que essa nomenclatura, esse preconceito, por assim dizer, é errado. As civilizações indígenas são muito mais complexas do que se apresenta no senso comum. Agora, para a gente medir o que a gente aprendeu na aula de hoje, vamos para a nossa DLI, a nossa Dinâmica Local Interativa. Vou apresentar para vocês agora duas questões, vocês vão ler com calma essas questões, vão escrever, vão responder, vão interagir com a gente, daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouquinho sobre o gabarito e também comentar um pouquinho sobre essas questões. Primeira questão na tela para a gente, descreva resumidamente como habitantes da pré-história brasileira encontraram as terras do espaço que hoje formam as terras do território brasileiro. Em outras palavras, como é que era o território brasileiro na chegada dos primeiros habitantes aqui na região? Já foi explicado no início da aula, vocês vão relembrar, vão escrever para a gente, vão interagir daqui a pouco. Segunda questão diz o seguinte para a gente: na Amazônia, diferentemente do Velho Mundo, existe uma maneira de periodização da pré-história amazônica que leva em consideração as características próprias da região. Cite-as, escolha uma delas e descreva suas principais características. Aqui vocês vão falar para a gente sobre a periodização da pré-história da Amazônia, vão escolher uma fase e vão descrever para a gente com as palavras de vocês. Portanto, essas são duas questões, um tempinho para vocês pensarem. Daqui a pouco a gente volta com as respostas e os comentários.
Galerinha da quinta etapa da EJA, sejam bem-vindos à nossa correção, nosso momento de interatividade. Estou gostando que vocês estão participando da aula, estão respondendo as questões que eu passei para vocês. Agora a gente vai responder, falar o gabarito para vocês e comentar um pouquinho em cima dessas questões. Primeira questão para a gente na tela. Fala o seguinte para a gente, descreva resumidamente como os habitantes da pré-história brasileira encontraram as terras do espaço que hoje formam as terras do território brasileiro. Basicamente, eu perguntei para vocês descreverem como é que era o território brasileiro na chegada dos primeiros habitantes dessa região. Vamos à resposta, o gabarito. Gabarito da questão 1 fala o seguinte, é uma resposta pessoal, a resposta que vocês vão elaborar. E, basicamente, vocês vão falar o seguinte: quando os primeiros habitantes, os primeiros humanos chegaram, o território apresentava as seguintes características. Aqui predominava campos de vegetação baixa, o clima era seco e frio, com inverno rigoroso. Também tinha uma fauna composta de mamíferos enormes, como a preguiça gigante, por exemplo. Tanto a fauna como a flora da região era bem diferente do que a gente conhece hoje. O clima também era diferente, era um pouco mais seco e frio, e a fauna era composta por animais de grande porte, mamíferos de grande porte. O exemplo que a gente dá para vocês é a preguiça gigante, como outros animais que a gente encontra através de pesquisas arqueológicas nessa região brasileira. Portanto, essa é a resposta da primeira questão. Vamos para a segunda questão, mais uma vez refletir em cima delas, responder e verificar se vocês conseguiram acertar a questão. Segunda questão para a gente fala o seguinte: na Amazônia, diferentemente do Velho Mundo, existe uma maneira de periodização da pré-história amazônica que leva em consideração as características próprias da região. Cite-as, escolha uma delas e descreva suas principais características. Eu falei para vocês que existem periodizações diferenciadas na Amazônia, que é o paleoindígena, a fase arcaica e a pré-história tardia. Vocês vão escolher uma dessas opções e descrever aquelas que vocês mais conseguiram assimilar conhecimento, por assim dizer. Vamos lá, gente, ao gabarito agora na tela para gente. Resposta também é pessoal. O aluno, no caso você, deverá citar as seguintes fases. A primeira fase é paleoindígena, a segunda fase é a fase arcaica e a terceira fase é a chamada fase da pré-história tardia. Segunda parte da questão é pessoal. O estudante poderá escolher, vocês vão escolher uma dessas três fases e descrever as principais características, galerinha. Portanto, a gente encerra a aula de hoje. Queria mais uma vez agradecer a participação de vocês. A participação de vocês engrandece muito, enriquece muito a nossa aula. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais aulas, a aula da sexta etapa para vocês. E até a próxima. Fiquem na paz.